capacidade protetiva da família perante o ciclo de vida, perante a dignidade humana e tal. Um terceiro ponto, que seria, que eu já falei, volto aqui, afirmar a unidade da gestão pela nacionalização da política de assistência social. E aí, eu diria que isto se dá através tem a grande ferramenta, é a efetivação do SUAS, enquanto um compromisso ético-social, suprapartidário, como é o SUS, com direito, portanto, à proteção social, principalmente da família, mas também de indivíduos. Um outro ponto que seria reafirmar a aliança da e na Seguridade Social através do conhecimento sobre as necessidades protetivas da família. Vou defender mais um pouco, daqui a pouco, que acho que na Seguridade Social, se a gente for perguntar o que faz a Previdência, bom, ela trabalha com a proteção do trabalhador em cima da legislação social do trabalho. O que faz a saúde? A saúde propõe realmente a proteção do ponto de vista da saúde integral, não é? E afiançar os direitos à saúde. E o que faz a assistência social na tríade, digamos, das políticas de seguridade? Né? Como é que ela se aliança com as outras duas? Entendo que o contributo da assistência social, este também sublinhado pela Carminha, é exatamente esta perspectiva do tratamento desse sujeito coletivo família, ou do cuidado, ou do conhecimento desse sujeito coletivo família. Previdência social é individual. A saúde é individual ou na medida coletiva da população. Esta mediação família, este agregado cotidiano, me parece a grande dimensão contributiva da assistência social na Seguridade. O outro ponto é ganhar unidade na luta real pelos direitos sociais da assistência social. A gente ainda tem muito discurso, dever de Estado, direito de cidadania. Mas direito a quê? Direito do quê? Certo? Essa concretude ainda é um campo para nós ganharmos. Né? A outra dimensão é afirmar o campo da universalidade da política de assistência social. Quando eu digo universalidade, eu estou me referindo, e acho que Carminha também apontou isso, que o horizonte da política não é o pobre. Isso seria uma forma de apartação social. Faço só aqui uma breve digressão no seguinte sentido. Carminha nos falou que a assistência social, e relembrando Sônia Drive, ela é quase o útero das políticas sociais, no sentido de que, como sempre o Estado brasileiro não passou, digamos, pelo que aconteceu na Europa Central, com as políticas beveridianas e keynesianas, em que o Estado assumiu o investimento no social, até dentro de toda a regulação, né? Como o Brasil não passou por isso, sempre o Estado brasileiro, e eu posso estender aos Estados latino-americanos, atuar no social sempre foi alguma coisa, vamos dizer, de um pé atrás, que a Carminha nominou, foi tardio, que eu chamo da regulação social tardia, quer dizer, houve sempre uma dificuldade no Estado assumir. Ora, passar pela assistência social significava sempre o quê? Ele está fazendo alguma coisa para o pobre. Não é uma construção de direito do cidadão. Então, perversamente, esse útero da assistência social, né, exerceu esse papel de quê? De atuar com analfabeto, de trabalhar com a criança em creche antes de creche ser um direito da criança, enfim, de trabalhar com o favelado. Quer dizer, mesmo quando as políticas sociais surgem no Brasil, elas fazem um corte, elas só vão atuar com um pedaço da população. E a assistência social ficando, né, digo isso com ênfase, foi meu tema de tese de onde eu afirmo que os órgãos gestores da assistência social
na sua trajetória, eram muito mais apartadores do que includentes, como se fosse o governo paralelo da pobreza, como é uma expressão que Carminha utiliza. Construir a relação institucional entre serviços e benefícios. Não existe isso. Carminha também apontou, eu acho que esta prevalência da forma monetarizada da assistência social, mais parecida com a previdência social do que com a saúde, que opera por serviços, não por benefícios financeiros. Isto traduz, na verdade, uma sobrecarga para os municípios, que eu vou também, já tentar aprofundar um pouquinho mais, não muito. Um outro ponto, reafirmar a base da relação entre assistência social e entidades sociais. Não vou prolongar agora aqui, porque isso merece vários aspectos, também já tocados pela Carminha. O nono ponto, reafirmar o BPC na lógica da assistência social. Embora o BPC tenha sido proposto, não com esse nome BPC, mas com a garantia de um salário mínimo a quem dele necessitar, entre idosos e pessoas com deficiência, no artigo 203 da Constituição, ele efetivamente só foi implantado em 1996. E o que é interessante, né, é que, naquele momento, a gestão federal da assistência social não tinha estrutura. Por consequência, este benefício ele foi proposta a sua administração pelo INSS. Há uma taxa de administração que o MDS paga ao INSS para a gestão do BPC. Então, o que aconteceu? O BPC ficou de costas para os gestores da assistência social e ficou caracterizado como uma forma de aposentadoria. Tanto que no site da Previdência você vê lá, amparo assistencial. Quando um juiz, do juizado especial de pequenas causas, ele delibera pela concessão de um BPC que foi negado, quem vai discuti-lo perante o judiciário é um procurador da Previdência, não é da assistência social. Então, nós temos ainda, por traço, por consequência, não é, desse momento, nós ainda não temos uma clareza nas gestões municipais, estaduais, de trabalho, digamos, com os beneficiários do BPC. Isso. Porque, por banco de dados e tal, não é, a estrutura da assistência social não tinha isto e foi a forma de se pôr em ação o benefício, né? Mas ainda isso não foi mudado até hoje. Bom, e, por último, né, eu diria que nós temos uma grande questão, e que ainda ela é relutante por muitos, em afirmar a assistência social como um bem social, um direito social no campo da proteção social. Muitos a consideram ainda como um mal necessário, não como um bem social. Acho que esse é um trânsito, né, complexo. Falando só, então, agora um pouquinho desses 10 pontos, do Estatuto da Política Pública, da capacidade de construir totalidade, e isso eu creio que São Paulo iniciou, e a gestão do Floriano, ela incorporou e até deu mais estrutura, é que nós temos uma experiência na assistência social tradicional de trabalhar caso a caso, de ver situações individualmente. A grande operação de um plantão social, a dona Maria, o seu Pedro, o seu João, o seu Antônio, daí para frente, sem uma leitura da totalidade da demanda, né? Por isso a política nacional ainda construiu a ideia de que uma das funções da assistência social é a vigilância social, isto é ter a noção da totalidade, né? É sair de uma referência de situações individuais, até mesmo porque, se você
desenvolve uma ação para 30 pessoas e a totalidade são 3 mil, aquela atuação de 30 é mais um fator de desigualdade do que igualdade em campo de construção de direito. Então, a noção de cobertura, ela é chave para uma política pública, né? Então, você sabe que você está dando uma cobertura de 1%, 10% e não de 100%. Então, a ideia e a proposta de ter uma área na gestão da assistência social que funcione, não é? Me parece que vocês deram o nome de observatório, né, Floriana? Observatório, e ela é fundamental para a gente poder ler esta totalidade. E São Paulo, sim, desencadeou essa perspectiva para o país, isso já começou na nossa gestão, e o Floriano